Neuza, o que você pode dizer para a gente sobre os projetos de preservação da memória que foram realizados aqui na cidade de Ourinhos? Olha, a gente ainda tem muitas falhas nesse setor, porque não é uma coisa assim, uma ação muito compreendida. As pessoas hoje vivem muito no imediato, é o hoje, é o amanhã, né? Não se para muito para olhar para trás e às vezes a gente acaba repetindo coisas que já foram feitas e a gente não sabe que às vezes foram muito bem feitas, né? Isso acontece. O primeiro projeto que a gente desenvolveu aqui foi ainda nesse governo do Claurim, em 93, entre 93 e 96, que foi a revitalização ali do centro de convivência, aquelas casinhas na frente do lanchódromo. Ali eram casas de particulares, né, ainda moravam ex-ferroviários, e as casas estavam assim caindo, era um pessoal assim, tinha criação de porcos, galinhas, aquilo era o centro da cidade, né? Então houve um projeto de essas pessoas ganharam outras casas, elas foram morar em outro lugar, e a prefeitura recuperou aquelas casas, preservando as características originais. Então a gente veio um pessoal de São Paulo, descascou a parede para saber qual era a cor original. E foi muito bom participar daquilo, de tentar levantar aquela história, quem foi que construiu, né? Ali foi o Henrique Tocalino, que era um construtor, ele construía casas para a ferrovia, aqui nessa região toda. Inclusive em Assis tem casas que ele construiu. As casas têm um modelo arquitetônico parecido. Onde você vai, tem casinha de ferrovia, é meio parecida, né? E ali foi o primeiro projeto de preservação assim, de arquitetura e no centro da cidade. E logo em seguida nós fizemos o projeto do museu também, nós inauguramos o museu. Primeiro esse museu aconteceu num prédio que tinha na Vila Margarida, ali na praça, que foi demolido. E depois, quando foram inauguradas essas casinhas ali do centro de convivência, foi inaugurado o museu também, ali onde ele está hoje ainda. Então foram projetos importantes. O museu tem a função ali de preservar objetos, documentos, fotos, né? Apesar de ser uma administração complicada sempre, porque falta dinheiro, falta equipamentos, falta às vezes o entendimento das administrações da importância daquilo. Depois, algum tempo depois, nós fizemos a Casinha da Memória, que foi um projeto muito interessante, em que o nosso objetivo era guardar e divulgar a produção audiovisual. Então, o que a gente fez? Nós pegamos todas as fotos que estavam no museu, através de uma parceria com a Unesp na época, elas foram digitalizadas, a gente distribuiu isso em perfis de Facebook. Hoje, muita gente tem todo o acervo do museu no seu próprio computador, porque isso foi distribuído, né? Filmes foram feitos. Então, a Casinha da Memória, o objetivo dela era guardar memória audiovisual. Fotos, que a gente percebeu o seguinte, guardar objeto é importante, mas nem sempre a gente tem a identificação. Esses objetos acabam sumindo ao longo do tempo, infelizmente isso acontece. E se a gente tivesse essa memória em audiovisual podendo ser compartilhada, não tem por que ficar guardando as 7 chaves. A memória é nossa, é dos orienses. Os orienses têm o direito de conhecer e de saber dessa história toda nossa, né? Então, a Casinha da Memória foi um projeto muito legal. Depois teve um projeto também que foi feito através da Associação de Amigos da Biblioteca Pública, da ABIP, que foi o Arquivo de Lembranças, que eu adorei fazer esse projeto, que foi assim, a gente fez entrevistas com ex-ferroviários, era a memória ferroviária que a gente estava querendo preservar na época, né? Então eram velhinhos já, assim, no final da vida, muitos, acho que a maioria já morreu hoje, em que a gente ia na casa e fazia pequenos filmes com eles, e eles contavam detalhes de como era a vida deles na ferrovia. A gente entrevistou uma mulher também, que era a dona Angelina Rossignoli, que acho que era a única mulher que trabalhava ali na ferrovia na época, né? O seu Ângelo Tinello, na época, também, que era interessante o que ele contava, ele tinha sido maquinista. Então, todos esses filmes foram feitos através dessa parceria da Prefeitura e a Associação de Amigos da Biblioteca Pública, e que também realizou um projeto muito importante, que foi o Ourinhos Memória em Movimento, que foi um projeto que digitalizou quase 20.000 documentos, páginas de jornal, fotos, mapas da ferrovia e mapas da região
rural aqui. Isso tudo está disponibilizado. Qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, pode entrar nesse site, que é o www.tertuliana.com.br, ir lá e ver, por exemplo, o jornal que se chama Correio do Sertão, que circulou aqui em Santa Cruz em 1902. Está ali, qualquer pessoa pode baixar no seu computador e ver o que aconteceu naquele dia de 1902, né? Como é que as pessoas se divertiam, quais eram os problemas de saúde que as pessoas tinham, como é que era a política, está tudo ali. Uma boa parte do século passado está ali, dos jornais de Ourinhos da região, foram digitalizados através dessa parceria com a Associação de Amigos da Biblioteca Pública e o Ministério da Cultura. Então, são projetos, assim, eu acho que são projetos muito importantes e que ficaram e que eu não conheço outros muitos mais importantes do que esse que a gente fez. E ainda resgatando, né, falando sobre as memórias e resgatando tudo isso, conta pra gente como que era quando a cidade ainda tinha carnaval de rua. Olha, foi outra experiência fantástica, assim, a gente morre de saudade disso e quando a gente senta para conversar é sempre uma coisa muito boa de lembrar, né? Houve carnaval de rua em várias outras situações, mas eu vou contar com aqueles que a gente ajudou a organizar, que foi a partir de 93 até 99, talvez, eu acho. Na época isso aconteceu porque o Sérgio Nunes estava com a gente, né, que é o diretor de teatro, e ele tinha tido uma experiência de realizar carnaval em Assis. Então lá eles fundaram uma escola de samba, que é Unidos do Operário, não, Operários, não sei, que existe até hoje, que faz o carnaval de Assis, eles são fantásticos. E acho que o Sérgio trouxe aquela experiência de lá para cá. E aí, você precisa ter sempre alguém com uma experiência e com muita vontade, porque é muito difícil. Você chega num bairro, nem a gente chegou na Boa Esperança, para saber quem é lá que ia poder, por exemplo, criar o figurino, quem é que ia criar o samba enredo, quem é que ia costurar, quem é que ia ser o mestre-sala, porta-bandeira, quem é que ia ensaiar a bateria. Nós fizemos isso na Boa Esperança, fizemos isso na Barra Funda, fizemos isso aqui no Jardim Matilde, tivemos escola de samba do Prozemo, na época que era um programa da prefeitura. Então, o que foi bacana nessa época? O pessoal da Barra Funda ia estudar a história do seu bairro. Porque para você escrever um samba enredo, o samba enredo enaltece, não é assim? O samba enredo enaltece as qualidades daquela comunidade, daquela que está participando. Então, eles foram lá, descobriram o boteco, não sei de qual que era, a bisteca da Donga, qual era uma coisa que era característica, que fazia lá, os clubes, as pessoas, os tipos populares. A mesma coisa aconteceu na Boa Esperança, né? Então, havia essa pesquisa, que era uma pesquisa em livro, mas era muito mais informal, de conversar com os mais velhos, com o pessoal dos botecos e tal. E aí, juntar para fazer o samba, ensaiar esse samba, criar esses adereços, esses figurinos e tudo mais. Isso era nas casas das pessoas, né? Quem tinha uma máquina de costura já colocava à disposição, ia todo mundo. Era muito legal, assim. As casas, a gente ia, né, nessas casas, ficava com a porta aberta o dia todo, as pessoas entrando e saindo, um dando palpite aqui, as crianças aprendendo a costurar e a bordar as fantasias. Então, isso é uma coisa muito importante para a autoestima daquelas pessoas e para a identidade daqueles bairros. Hoje, se você olhar os bairros de Ourinhos, dá a impressão que é tudo igual. Por exemplo, um bairro como Vila de Lom, não podia ser um bairro igual lá o Jardim dos Pássaros, porque é um bairro muito mais antigo, que tem uma história, que tem uma tradição. O Jardim dos Pássaros é um bairro novo, o que é a história deles? Só que se isso não for levantado, isso não for resgatado, não for valorizado, fica tudo pasteurizado, né? E, apesar da gente viver numa sociedade globalizada e de consumo, se valoriza muito a identidade, o que eu tenho de diferente daquele outro. Então, acho que a principal coisa melhor que aconteceu desenvolvendo esse projeto do Carnaval de Rua foi isso, dar oportunidade para as pessoas de criação, de participação, de estudar, porque essa pesquisa era um estudo informal, estudo não é só no livro, estudo é conversar com as pessoas, né? Ter conhecimento ali. Então, foi muito bom enquanto isso durou, foi uma experiência muito boa. Pena que as pessoas não continuem depois, né? Isso que é uma pena.
Então, e conta pra gente um pouco mais sobre essa convivência, né? Essa rica convivência que você teve com o Sérgio Nunes, o Lalo de Freitas. Conta pra gente como que foi essa experiência. Olha, aprendi muito com o Sérgio. E o Sérgio era terrível, ele não era uma pessoa fácil de lidar. Só que ele punha minhoca na tua cabeça, ele chegava, botava tanto defeito, não sei o que você já saía. Por que estou fazendo de errado? E você pensava, e isso é muito positivo, eu tenho que agradecer quem faz isso. Né? É uma pessoa extremamente criativa, que estava fazendo uma coisa aqui, já pensando em outra lá, que dava muito valor às coisas que são próprias da cidade, por exemplo, dava muito valor à banda. Tanto é que ele trabalhou com os músicos de banda, botava os músicos para tocar no carnaval, escrevia coisas, as noites das serestas que a gente fazia, era para os músicos da banda serem valorizados. Fora o grupo de teatro, que foi o SOARTE, que ele criou aqui, a própria criação da secretaria, que aconteceu em 2001, no governo do Claudemir, que foi a criação da Secretaria de Cultura, foi muito assim da gente conversar, o que precisa criar, que departamentos que a gente tem, que tipo de setores tem que ter atuando dentro de uma secretaria. Foi uma pessoa muito importante na vida de muita gente, na minha, né, pela contribuição que deu para mim, para o meu crescimento pessoal e para a cidade, né, das coisas que ele mostrou para a gente que podia ser possível. O Lalo é a mesma coisa. O Lalo era estrangeiro, ele era paraguaio. O Lalo dava um trabalho danado para a gente, porque o Lalo não entendia, porque as pessoas tinham o Sérgio também não, porque as pessoas tinham que ter identidade, carteira de trabalho, RG, não sei o quê, currículo. As pessoas não, a cabeça deles está em outras, eles estão criando e tal. Se tem alguém que aparece, que valoriza e que ajuda um pouco, eles podem ajudar muito. Agora, se as pessoas falam, não, onde já se viu? Ele não tem documento, você já não dá bola. E o Lalo era um desses, né? O Lalo acho que estava ilegal no país durante muito tempo, e a gente tentava ajudar, tentava fazer com que ele nos ajudasse. O Lalo era uma pessoa que, o negócio dele era dança flamenca, né? Dança folclórica do flamenco, e ele... Na época, isso era em 93, ele ensinou muito para o pessoal do bailado aqui, ele trouxe muitas experiências dele. E assim, uma pessoa extremamente humilde, como o Sérgio. Uma época a gente precisava de um currículo para poder contratar. Né? Arrumamos um documento, sei lá, uma irmã mandou, mas não tinha um currículo, ninguém sabia nada dele. Quando a gente foi descobrir, o Lalo tinha passado anos na Alemanha, na Inglaterra, dançando com o balé estágio, e nunca tinha falado isso para ninguém. O Sérgio Nunes é a mesma coisa, a gente fica sabendo da participação dele em coisas, mas a pessoa não tem essa humildade, não fica falando bem de si próprio, né? Então, assim, coisas que a gente aprende de que as aparências enganam muito, que não é porque a pessoa está ali de terninho e tal, não sei o que você tem que respeitar, não. Tem que parar, conhecer melhor aquele ser humano e poder tirar dele, aproveitar da convivência com aquela pessoa o máximo que puder. Eu acho que a gente teve a sorte de ter essas duas pessoas que indicaram caminhos aqui. O Sérgio para o teatro e para as artes em geral, e o Lalo para a dança. Que bom. E como que surgiu o Festival de Música? Olha, o Festival de Música também surgiu com a banda. Como eu estava te contando, a banda começou a aprender música lá no fundo do teatro, né? Os velhinhos lá, com aqueles caderninhos, ensinando e tal. Aí a gente sabia que tinha festival em Londrina. E a gente lotava uma Kombi, daquelas Kombi velhas da prefeitura, e ia, ficava uma semana no serão, lá no alojamento do ginásio de esportes, e levava quem quisesse. Os músicos mais jovens iam. E aí a gente via aquela coisa fervendo, aquele monte de música, a cidade super animada. Falava, caramba, por que não pode ter isso em Ourinhos? E a gente voltava nessa Kombi falando, vamos fazer um festival em Ourinhos, né? E aí um dia deu certo. Mas assim, a inspiração foi a necessidade daqueles músicos e depois dos filhos e netos e depois já dos alunos da escola de música, de poder se aperfeiçoar, de poder ter contato com outros professores, né? Então, o primeiro festival que a gente fez aqui foi em 2001, na administração do Claudemir também. Quem deu aula foram os músicos, os professores da escola de música. Foi o primeiro. A gente fez com o que tinha, não tinha dinheiro nenhum, mas vamos fazer. E vamos fazer a primeira canja e tal. E depois isso foi crescendo, é lógico. E isso é uma oportunidade ímpar assim, para quem estuda música, para poder ter acesso a outras orientações, convivência com outras pessoas. A gente tem um mercado muito fechado no Brasil, você não acha partitura para comprar.
Então, é uma hora que você pode trocar, me empresta aqui, deixa eu fazer uma cópia, coisa assim, né? Então, para quem estuda música, é um período muito rico, e não só para quem estuda música, para toda a cidade, né? Porque você tem as canjas, você tem os bares, as pessoas ficam uma semana aqui. Então, acho que foi uma oportunidade de deixar esse legado aqui para a cidade. E a gente, nessa conversa, a gente percebe assim que quando a gente fala de cultura, de arte, é uma coisa que emociona você, né? A gente percebe isso. E como que você, com tanta experiência, né, toda essa vivência, esse amor que você tem pela arte, pela cultura, como que você vê essa área hoje na nossa cidade? Como que você observa tudo isso? Qual que é o seu olhar para a nossa cultura atual hoje, aqui da cidade de Ourinhos? Olha, eu acho que tem muito de aparência e pouco de essência, resumindo. Se mantém o calendário, porque a duras penas foi conseguido criar uma secretaria, criar um orçamento, e isso ficou destinado. Então, tem orçamento para os eventos, eles estão acontecendo pontualmente no calendário, mas não existe o entusiasmo das pessoas, não existe aquela coisa de agregar, o público está mais distante, percebeu a falta de entusiasmo, de vontade e tudo mais, e se afastou. Existem algumas falhas assim muito terríveis, assim, nenhum projeto na área de preservação de memória, não avançou nada em área nenhuma, só continuou com aquilo que tinha, e mal, porque se a população não vai, se as pessoas não estão apoiando, é porque alguma coisa está faltando ali, né? Está faltando um brilho, está faltando verdade naquilo, né? Também uma coisa que foi muito ruim foi que foi destituída toda uma equipe que trabalhou durante muitos anos, foi desagregada, cada um foram espalhados. Quem perdeu foi a cidade, quem perde é a própria secretaria, que você precisa de pessoas treinadas para fazer aquilo, não é assim, né? E isso foi uma falta de inteligência, vamos dizer assim, de quem fez isso. E nós estamos recebendo hoje, aqui nos estúdios da TV Massiva, a pré-candidata a vereadora, a Neuza Fleury, e nós vamos para um rápido intervalo e já nós voltamos para continuar esse bate-papo agradável.